Eu quero convidar você a abrir a Santa Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. E vamos fazer algo importante. Vamos ver se perto da gente tem alguém sem a Bíblia. E aí a gente chega lá pertinho dele, pertinho dela, compartilha o nosso exemplar da Escritura e abençoa o nosso irmão, a nossa irmã. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 1 a 17, esse é o nosso texto. O nosso tema é a igreja que ora. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos, a semana da Páscoa. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E esse anjo, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio do anjo, julgando antes que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando Pedro bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Então diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e pasmaram. Mas ele, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Bendita seja a palavra do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus textos, traça a seguinte consideração a respeito da oração da igreja. Ele diz que quando a igreja sobe, a graça desce. Porque Deus escuta as orações, os milagres acontecem. Os tremendos feitos de Deus na terra são resultado das orações do seu povo. Pela oração, a fraqueza humana é ligada à onipotência divina. E as mesmas orações que sobem do altar para o trono, descem do trono para a terra, traduzidas em intervenções soberanas de Deus na história.
Deus escolheu agir por meio das orações da igreja. Porque Deus escuta as orações, coisa nenhuma é impossível para nós, pois nada é impossível para Deus. Muitas verdades, eu quero destacar uma. Deus escolheu agir por meio das orações da igreja. Isso faz a gente pensar, parar para refletir. Porque se Deus, que poderia escolher agir como quisesse, escolheu agir em resposta às orações da igreja, isso significa, amados, que é fundamental que a igreja ore. Martinho Lutero dizia que a oração é o suor da alma. É o trabalho mais importante e às vezes mais extenuante que prestamos ao Deus Todo-Poderoso. Será que esta igreja é uma igreja que ora? Será você, querido, querida, um homem, uma mulher de oração? Vamos tentar aprender com essa igreja aqui, fotografada em um momento muito importante da sua história, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, uma igreja que orava. Não apenas para identificarmos quais são os sinais de uma igreja que ora, mas também para que nos sintamos encorajados a ser uma igreja de oração. Você vai reparar, meu querido, minha querida, na leitura de Atos capítulo 12, versos 1 a 17, que a igreja que ora é uma igreja que acredita no poder de Deus. Porque se não acreditassem no poder de Deus, aqueles crentes não estariam orando, e orando fervorosamente pela libertação de Pedro. Sabem por quê? Porque a libertação de Pedro era algo muito difícil, para não dizer impossível. O texto começa nos contando que chegou ao poder em Jerusalém um rei chamado Herodes. Há 4 reis com este nome no Novo Testamento, então às vezes a gente confunde. Teve Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas. Depois dele, Herodes Antipas, que cortou a cabeça de João Batista. Então veio Herodes Agripa I, que é esse aqui da história, que matou Tiago e queria matar Pedro. E finalmente Herodes Agripa II, que se entrevista com o apóstolo Paulo lá no finzinho do livro de Atos. 4 com o mesmo nome. Irmãos, nenhum valia nada. E então aquele Herodes, querendo agradar à população, num gesto de populismo, mandou matar Tiago, um dos apóstolos de Cristo, na verdade o primeiro apóstolo a sofrer o martírio. E viu que isso agradou os judeus e então intentou fazer a mesma coisa com Pedro, mandando prendê-lo e guardá-lo, até que passada a festa da Páscoa, pudesse apresentá-lo ao povo, que festejaria, comemoraria a sua execução. Para garantir que nada saísse errado, Herodes fez com que Pedro fosse colocado no calabouço mais interno da fortaleza Antônia em Jerusalém. Portas atrás de portas, muros atrás de muros, e naquela cadeia, naquela cela mais interior, ali estava Pedro, guardado por 4 grupos de 4 soldados, que se revezavam na vigilância. 16 homens para cuidar de um preso. Não é igual presídio aqui no Brasil, não. 16 homens para cuidar de um preso. Cada turno, 4 soldados, sendo que 2 acorrentados aos braços de Pedro, e os outros 2 postados na porta do cárcere.
Ainda que Pedro conseguisse se livrar daqueles dois que estavam algemados das suas mãos e daqueles dois que vigiavam a porta do cárcere, havia ainda toda uma fortaleza, todo um quartel com portas e soldados para serem vencidos até que ele pudesse ganhar a rua. Irmãos, não era o presídio de Mossoró. Não era. Aquele presídio realmente era de segurança máxima. Na verdade, eu lhes digo que nem Tom Cruise do Missão Impossível conseguiria sair daquela cadeia. Então, por que a igreja orava? Por que a gente ora quando todo mundo diz para a gente: seu casamento não tem solução, seu filho não tem jeito, sua doença não tem cura? Por que a gente ora quando todo mundo diz para a gente que a nossa causa é impossível? A igreja orava. E não apenas a igreja orava, meus queridos, minhas queridas, mas eu quero destacar aqui com você no versículo 5, que enquanto Pedro estava guardado na prisão, olha aí no versículo 5, a igreja orava com insistência a Deus pela libertação de Pedro. A igreja não apenas orava, a igreja orava com insistência. Algumas Bíblias dizem assim: insistentemente, fervorosamente. Lá no original grego, que é a língua no qual o Novo Testamento foi escrito, é a palavra estenós. É curioso que Lucas escreveu o livro de Atos, mas também escreveu um evangelho. E lá no evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 44, ele usa a mesma palavra. É o mesmo autor usando a mesma palavra. Lucas 22, 44. Ele usa a palavra estenós para se referir à oração de Jesus Cristo. Lucas diz que Jesus, no Getsêmani, a poucas horas da sua crucificação, ele estava de joelhos, ele orava intensamente, gotas de sangue se transformaram no seu suor que caía sobre o chão. E então Lucas diz ali que Jesus orava intensamente. É a mesma palavra, estenós. É de onde vem a nossa palavra extenuado. Acima das próprias forças. É uma paixão, é uma agonia de oração, é oração com lágrimas, é oração com fervor. Irmãos, isso é maravilhoso, é a mesma palavra. A igreja estava orando do mesmo jeito que Jesus tinha orado. A igreja tinha aprendido com Jesus. E a igreja ora, porque sabe que para Deus todas as coisas são possíveis. Nada é impossível para Deus. E nada é impossível para quem crê em Deus. Não confiássemos nós no poder de Deus, não oraríamos. Mas porque cremos que a última palavra é do Senhor. Amém? Porque cremos que a última palavra é do Senhor, oramos. E oramos incessantemente. Oramos intensamente. Agora, percebam também que a mesma igreja que acreditava no poder de Deus, acreditava no amor de Deus, na bondade de Deus, na sabedoria de Deus. E por que afirmamos isso? Porque o texto nos diz que Pedro não foi o primeiro apóstolo a ser preso. Pouco antes, Tiago havia sido preso. Não confundir com Tiago, irmão de Jesus, que aparece no finzinho. Você reparou que no último verso, Pedro fala assim: olha, deem a notícia para Tiago. É Tiago, irmão de Jesus. É outro Tiago. Esse Tiago aqui, que foi preso por Herodes e executado por Herodes, era o Tiago, irmão de João. Era o Tiago, amigo de Pedro. Eles tinham sido amigos desde a infância. Cresceram juntos em Cafarnaum, eram melhores amigos. Haviam crescido juntos, brincado juntos, se tornaram pescadores. A Bíblia diz que eram sócios, trabalhavam juntos. Eles já eram melhores amigos e quando conheceram Jesus, se tornaram também melhores amigos de Jesus.
E a Bíblia diz que onde Jesus ia, Pedro, Tiago e João o acompanhavam. E então, aquele amigo de Pedro, aquele amigo de Cristo, aquele irmão querido, foi preso e morto pela sua fé. E eu não acredito que a igreja que orava por Pedro não tinha orado por Tiago. O que você pensa? Será que quando os crentes souberam que Tiago tinha sido preso, os crentes não oraram? Senhor, solta o Tiago. Eu acredito que eles oraram. E receberam de Deus um não. Ainda assim, não desistiram de orar, porque acreditavam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não sei você. Se você tivesse orado por um preso, e esse preso tivesse sido executado, agora um novo apóstolo é preso, você oraria? Tendo carregado esse trauma, essa decepção, Senhor, eu dobrei os meus joelhos, eu derramei as minhas lágrimas, eu orei e não aconteceu. A doença não foi curada, a porta de emprego não se abriu, eu não passei no concurso, o namoro não deu certo, o casamento acabou. Quantas pessoas perdem a fé porque tiveram uma desilusão, um desapontamento? Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que Deus sabe o que é melhor para você. Ou você acha que Deus amava mais Pedro do que Tiago? E por isso, ouviu as orações da igreja em favor do Pedro, mas não do Tiago. Você acha mesmo que Jesus gostava mais do Pedro do que do Tiago, sendo que Tiago foi morto e Pedro foi liberto? Eu fico imaginando a cena, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando, muitos anos depois dessa história, o Pedro chegando no céu. Muitos anos depois. Porque todos iremos um dia para a eternidade, não é? Fico imaginando muitos anos depois o Pedro chegando no céu. Pedro chega no céu e encontra Tiago. E aí Tiago dá um abraço. Pedro, velho, você demorou pra caramba. Eu estava aqui te esperando. E aí Pedro, Tiago, velho, nem te conto, cara, lá embaixo foi tenso. Foi osso. Muita tribulação, muita adversidade. Tiago, você acredita que quando eu era jovem, eu me vestia e eu ia para onde eu queria, mas eu fiquei velho. E aí outros me vestiam, me tomavam pela mão e me carregavam para onde eu não queria ir. E Tiago, você acredita que no final de tudo, ainda me crucificaram de cabeça para baixo? E Tiago respondendo, puxa Pedro, caramba, olha, eu, por minha vez, estou aqui em cima já há um tempão, só alegria. Vendo a face de Jesus, cantando no coral dos anjos. Aí você acha que Jesus gostava mais de Pedro ou de Tiago? Nem de Pedro, nem de Tiago. Deus tem planos diferentes. Deus tem projetos diferentes. E eles são todos perfeitos. Todos perfeitos. Olha para mim, presta atenção aqui um pouquinho agora. Se você soubesse o que Deus sabe, você pediria a Ele para te dar exatamente o que Ele dá a você. Se você soubesse o que Deus sabe, se você conhecesse o que Deus conhece, você pediria a Ele, Senhor, é isso. Porque a primeira escolha de Deus sempre vai ser o melhor para você. O excelente para você. Mas você precisa crer. Não é apenas crer no poder de Deus, é crer no amor de Deus, na bondade de Deus, na sabedoria de Deus, que um não de Deus não significa pouco caso. E aí você não vai deixar de orar. Você vai falar, Senhor, foi feita a tua vontade. E vai prosseguir lutando em oração. Uma igreja que ora é uma igreja que continua orando, independente das respostas que venham da mão soberana do Pai. Será que em algum momento você não deixou de orar e perdeu essa ferramenta valiosíssima na vida espiritual por conta de algum desapontamento?
Fica para a gente a lição. Mas há mais lições neste texto precioso, nessa história tão bonita. Nós aprendemos também, amados, que a igreja que ora é uma igreja que contempla os milagres de Deus. Porque foi um milagre. Olhem o que aconteceu. A Bíblia diz que o Pedro fazia o que lá na prisão? Uma coisa assim muito importante, jejum, oração, campanha. O que o Pedro fazia lá na oração, irmãos? Como está escrito na sua Bíblia? Dormia. Era a véspera da execução dele. O Herodes ia matá-lo no dia seguinte. O que fazia o abençoado? Dormia. Porque o crente é assim. Davi já dizia lá no Velho Testamento: em paz me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Se eu acordar aqui amanhã de manhã, Deus vai estar comigo. Se eu não acordar aqui amanhã de manhã, eu estarei com Deus. A fé daquele homem, a fé de Pedro, era a véspera da sua execução. Ele não blasfemava, ele não reclamava, ele não andava de um lado para o outro no cárcere. A Bíblia diz que ele tirou as sandálias, que ele tirou a capa, se aconchegou ali no meio dos 2 soldados e dormia. Enquanto Pedro dormia, a igreja orava. Então você descobre que tem que ter fé para orar e tem que ter fé para dormir. Pedro dormia, a igreja orava, Deus mandou o anjo. E aí as cadeias caíram das mãos de Pedro. As sentinelas também ficaram para trás. Versículo 7, porque sobreveio um anjo do Senhor. Acompanhe a leitura, versículo 7. Uma luz resplandeceu na prisão. O anjo tocou no lado de Pedro, despertou e disse: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E ninguém viu nada, nenhum soldado viu nada. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te. Calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu. Disse mais o anjo: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio do anjo, julgando antes que era uma visão, um sonho. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira porta, a segunda porta, a primeira sentinela, a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que era aquela intransponível, que dá para a cidade. Nenhum exército conseguiria arrombar aquela porta. O que a Bíblia diz? A qual se lhes abriu por si mesma. O que significa? Significa que foi Deus que inventou a porta automática. Aí você chega lá no shopping e a porta abre sozinha. Isso aqui já acontecia no tempo do Novo Testamento. Só que não foi uma portinha de vidro, não, irmãos, foi uma porta de ferro. Ela se abriu sozinha diante de Pedro e do anjo. E eles passaram adiante. Irmãos, o poder de Deus. O que Deus fez foi tão grande, tão maravilhoso, que apesar de toda a fé que Pedro tinha, e apesar de toda a fé que a igreja tinha, eles não acreditaram. Primeiro que não acreditou foi Pedro. Você reparou? A Bíblia diz que ele achava que era uma visão. É um sonho. Não, isso aqui não é real, não. E não tinha ninguém para ele falar, me belisca. Então ele foi. Mas ele pensou assim, isso aí é um sonho. Não, isso aí é uma visão. É um arrebatamento que Deus está me dando, eu vou lá ver qual é. Mas ele não acreditava, irmãos. Aí finalmente ele percebeu, o que ele fez? Correu para a igreja. Porque crente é assim. Está na luta, corre para a igreja. Recebeu a bênção, corre para a igreja. Pedro correu para a igreja. O que a igreja fez? Não acreditou também. Pedro bateu a porta, veio a menininha, abençoada da Rod, ouviu a voz do Pedro, chegou lá dentro. Gente, o Pedro está ali. A igreja estava orando. Orando como? Incessantemente, joelho no chão, paixão de oração, angústia de oração, orando com fervor. Gente, Pedro está aí. Aí o irmão disse, você está doida. Porque é isso que está escrito aí na Bíblia. O sujeito não tinha nem muita fé, nem muita educação. Porque pensa, o irmão testemunha a benção, o outro irmão fala, você está doido. Foi assim. Não, isso aí deve ser o anjo dele. Isso aí é mistério. Não.
que eu aprendo com essa parte de história? Pedro tinha fé? Tinha. Aquela igreja tinha fé? Tinha. Era uma fé perfeita? Não. Mesmo assim, Deus contemplou a fé deles. Mesmo eles não tendo uma fé perfeita, mesmo a fé deles estando misturada com dúvida e humanidade e fraqueza, Deus ouviu a oração e realizou o milagre. Sabem por quê, queridos? Porque Deus sabe que a nossa fé não é perfeita. Que às vezes a gente acredita e duvida, e o coração se rasga. Eu me deparei com essa frase de um escritor chamado Juan Zoller, e eu gostei muito. Ele disse o seguinte: só existe uma maneira de ter mais fé, utilize a que tem. Certa vez os apóstolos disseram a Cristo: Senhor, aumenta-nos a fé. E acredito que todos nós gostaríamos de ter mais fé. Mas só tem uma maneira de você ter mais fé. Use a que você tem. Pastor, minha fé é pequena, minha fé é oscilante, minha fé está misturada com dúvida, ela não é pura. Pastor, a minha fé não é algo de que me orgulhe. Filho, filha, é a fé que você tem? Amém? É a fé que você tem? Coloca no Senhor. Coloca no altar do Senhor. Sua fé, Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé, Jesus contemplará. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí isso nos leva ao final da história. Uma quarta e última lição a ser aprendida. A igreja que ora glorifica o nome de Deus. É como termina essa história. Aliás, é como terminam todas as histórias escritas por Deus. Versículo 17. Pedro, acenando aos irmãos com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E aí então, Pedro não vai falar do que a igreja fez. Pedro não vai falar do que ele fez. Pedro vai falar do que Deus fez. Porque as histórias que Deus escreve terminam com um final feliz, para a honra e glória do nome do Senhor e para a exaltação de Jesus Cristo. Porque é tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, glória pois a Ele eternamente. Amém. Olha, a história que Deus quer viver com você, a história que Deus quer escrever para você, é uma história que glorifique o nome dEle. Por isso você tem que se perguntar, será que aquilo que eu estou pedindo a Deus, estou pedindo para a glória dEle? Um apóstolo do Novo Testamento fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Será que aquilo que eu estou pedindo é para a glória dEle? Eu desejo a glória do Senhor mais do que qualquer coisa. O apóstolo Paulo certa vez disse: em tudo Deus há de ser glorificado na minha vida, seja pela vida, seja pela morte. Para Paulo o importante não era se o final da história era vida ou morte. Para Paulo o que importava é que no final da história Cristo seria glorificado. Ou Cristo seria glorificado na sua vida, ou Cristo seria glorificado na sua morte, mas Cristo seria glorificado. Meu querido, minha querida, você está vivendo uma luta, você está vivendo uma dificuldade, você está perseguindo um sonho. Certifique-se de que tudo vai concorrer para a glória de Deus. Se você fizer uma visita ao meu gabinete pastoral, aqui mesmo na igreja, você vai ver lá no meu gabinete muitas medalhas esportivas. Não é para me gabar. O que foi? Não acredita? Não é para me gabar não, irmãos, mas tem cada medalha bonita. Cada medalha bonita, tudo de vôlei de praia.
Tem campeonato estadual, tem campeonato interestadual, tem campeonato nacional. Você tem que ver que espetáculo, a coleção de medalhas de vôlei de praia que eu tenho lá no meu gabinete. É muito bacana, é muito bacana. Só que nenhuma delas fui eu que ganhei. Todas são do Rogério. O Rogério é jogador profissional de vôlei de praia. Então, toda vez que ele ganha um campeonato, ele traz a medalha e diz: pastor, Deus me honrou, eu ganhei, está aqui a medalha para o senhor. Falou: Rogério, leva a medalha para sua casa. Não, pastor, Deus me honrou, está aqui a medalha, coloca lá no seu gabinete. Você entende isso? Que quando chegar no final da história, quando chegar no final da vida, quando você olhar para trás, você vai ver que você está cheio de medalhas, você está cheio de troféus, você está cheio de diplomas, você está cheio de vitórias. E nada foi você, tudo foi Jesus. Nada foi você, tudo foi Jesus. Nada foi você, tudo foi Jesus. Deus haverá de te conceder um milagre. E quando esse milagre acontecer, você haverá de dar glória a Deus, e somente a Deus. Há uma promessa do Senhor, registrada para nós, no Salmo 50, versículo 15. Um dos meus versos preferidos. Salmo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me na hora escura, no momento mau, no dia do perigo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. E tu me glorificarás. Que tudo seja para a honra, glória e louvor de Jesus. Porque nunca foi Ele. Aliás, nunca foi a gente, sempre foi Ele. Nunca fomos nós, sempre foi Cristo. Amados, essa é a igreja que ora. A igreja que ora é abençoada. A igreja que ora é uma bênção. Igreja Batista em Mata da Praia, somos uma igreja que ora. Meu querido irmão, minha querida irmã, você é alguém que ora. Querido pai, querida mãe, todo dia Deus ouve o nome do seu filho dos seus lábios em oração. Que nós possamos orar e avançar na certeza de que Deus contempla a nossa fé. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.